Seria cômico se não fosse trágico. A COP30 serviu para demonstrar para o mundo como que o Brasil é um país subdesenvolvido em diversos aspectos. Como somos despreparados para fazer um evento internacional, né? Ser sede desse evento. Ser capaz de ter ali toda uma logística de hospedagem, de transporte, de alimentação, de bem-estar, né? De poder proporcionar para as pessoas que vêm visitar o nosso país para participar de um evento de tamanha importância. E a gente está agora recebendo diversas críticas de muitos países que tiveram uma experiência horrível aqui no Brasil, mais especificamente em Belém. E por que isso aconteceu, né? A gente teve mais de um ano, né? Teve um ano aí para se preparar, para se planejar. E o que aconteceu é o que acontece no Brasil em todos os aspectos, é o que acontece com o brasileiro, que é deixar tudo para a última hora, que é não fazer um planejamento das coisas, agir simplesmente ali com afobação no momento que você tem que correr atrás de um tempo perdido. Então isso mostra um despreparo do governo. Tivemos aí diversas polêmicas em relação à hospedagem, que estava cara demais, superfaturaram em muito os valores, tendo em vista que eles seriam os recebedores dessas pessoas de outros países, né? Então, aqui no Rio de Janeiro existe até uma brincadeira na praia, né, em relação a turista, que o gringo ele paga mais caro, né? E isso aconteceu também lá em Belém, né? Para o gringo foi outro valor, o valor da hospedagem mudou, o valor do restaurante mudou, né? E para valores absurdos, né? Absurdos até mesmo para eles que tem uma moeda muito mais forte do que a nossa, né? O real é uma moeda realmente que hoje não vale absolutamente nada. A mensagem que o nosso país passou para o mundo. E é uma mensagem que realmente mostra por que nós estamos onde estamos. Por que o Brasil, um país continental, um país que não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem tsunami, não tem nada que afete o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Nós não temos aqui diversos problemas que muitos países têm em relação ao clima, de neve, mais coisas que impactam ali a produção de alimentos, né? O plantio e tudo mais. Pelo contrário, nós somos muito favorecidos nesse quesito. Se salvo engano, somos o segundo país do mundo solos férteis, né? E ainda assim, com todo esse cenário propício para o desenvolvimento nacional, o nosso país ele não passa de uma piada. A gente realmente é vergonhoso ser um povo que vive num país com essas condições e ser visto pelo mundo como: caraca, olha aquele país lá, eles têm tudo e eles não conseguem absolutamente nada. Por quê? Porque eles são os completos imbecis, porque eles não têm a capacidade mínima de organizar uma sociedade, porque eles não têm a capacidade mínima de planejar um desenvolvimento nacional, porque eles não têm a capacidade mínima de executar absolutamente nada. A única coisa que é bem feito aqui no país é esquemas de corrupção são muito bem elaborados. E não só os de corrupção de político, dos mais diversos esquemas de corrupção que existem aí, né? Então, o crime organizado hoje aqui, ele realmente tem uma eficiência absurda, né? Está envolvido hoje com diversas outras atividades. Eles identificaram ali que as drogas, apesar de ser muito lucrativo, também é muito perigoso, e estão migrando para outros ramos de empreendimento. Eles agora estão se tornando empresários, empreendedores, né? Com pós de gasolina, com loja de material de construção, com venda de gás, venda de água, gatunete, internet, N serviços, produtos, e eles estão aí realmente tomando conta do nosso país. Porque a gente também está muito mal. Se você acha que o nosso país anda bem, olha, você tem sérios problemas de percepção da realidade. Cite um aspecto, você aí que acredita, cite um aspecto, joga aqui no comentário. A sociedade ela melhorou nesse aspecto aqui. Tô falando de coisas relevantes, tá? Coisas que têm alto impacto na sociedade. Que seria economia, seria a educação, seria a segurança pública, infraestrutura, saneamento básico, desemprego, ou geração de emprego, né? Diminuição de assistência social, porque apesar de muita gente levantar essa bandeira, né? E o país ele tem um assistencialismo que está alcançando todos os mais pobres, os vulneráveis, os necessitados. Gente, isso nunca pode ser visto como uma coisa boa. Quanto mais pessoas participam de programas do governo, que necessitam desses programas de governo
para ter a sobrevivência sua e da sua família, significa que o país não tem a capacidade mínima de dar uma condição daquela pessoa se sustentar. Isso não pode ser visto como uma coisa boa. Claro que é importante ter programas que ajudam as pessoas vulneráveis. Isso é de extrema importância. Independente de qualquer espectro político, ninguém vai discordar disso. Todo mundo é a favor do desenvolvimento do ser humano. Correto? Isso é o correto de se pensar. Isso é o correto de ter como ideologia para quem quer desenvolver uma sociedade. Pensar no desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento individual para que ele possa caminhar com as próprias pernas. Atingir ali uma profissão, uma formação, enfim, desenvolver algo com que ele possa se sustentar e sustentar a sua família, sem depender de auxílio do governo. É isso que uma sociedade desenvolvida faz. Eu sou extremamente a favor da renda mínima universal. Eu sou extremamente a favor a isso. Que aí você para de favorecer grupos específicos, ou seja, ele vai deixar de ser uma compra de voto, certo? Porque hoje é assim, o governo tal for responsável pelo programa tal para essas pessoas aqui específicas. Ou seja, aí essas pessoas específicas vai lá e vota naquele carinha ali que fez aquele programa, ou desenvolveu aquele programa e tal, que botou aquele programa em prática. A renda mínima universal, ela atinge todas as pessoas, porque ela pega simplesmente um aspecto. Ela pega especificamente um aspecto, que é o aspecto econômico, e ponto final. Não importa se é negro, se é branco, se é hétero, se é homossexual, não importa. É vulnerável economicamente? Então vai receber um auxílio econômico. Esses auxílios, eles são econômicos. Então eles devem possuir como um parâmetro o financeiro. Por que tem pessoas de classe média alta, até pessoas ricas, frequentando universidades federais? Por quê? Porque eles não têm condição de pagar uma universidade particular? Faz sentido isso? É muita hipocrisia, é muita incoerência e pouco planejamento e muito menos execução de uma melhoria nacional. Não existe um plano de Brasil. Não existe. Esse plano de Brasil não existe. Se existir, por gentileza, você me diga qual que é o plano de Brasil. Me diga, daqui a 10, 15, 20 anos, quais são os objetivos da infraestrutura do país? Quais são os objetivos em relação ao desenvolvimento industrial do país? Quais são os objetivos em relação ao combate à fome e à pobreza? Quais são os objetivos em relação ao desenvolvimento nacional na geração de emprego? Quais são? Fala pra mim. Quais são os objetivos do governo daqui a 10 anos em relação à segurança pública, segurança nacional? Quais são? Não tem, né? Não tem, pô. Sabe por que não tem? Porque quem tá lá, quem toma decisão, ele tá preocupado que daqui a 4 anos ele tem que se reeleger. Essa que é a preocupação de quem tá lá tomando decisão que vai ferrar com a tua vida. Esse cara que toma decisão para ferrar com a tua vida, ele tá preocupado em continuar com a mamatinha dele 4 anos depois. E quando ele não puder vir se candidatar novamente, né? Porque tem um limite, né? O que eu acho um absurdo, já a pessoa poder se reeleger já é um absurdo. Mas ele, além de se reeleger, depois ele vem e apoia um terceiro. Qualquer fantoche aí que você bota aí um político que seja popular aí, que tenha alta popularidade, ele bota qualquer fantoche aí, as pessoas votam no fantoche. O fantoche fica ali fingindo que manda alguma coisa durante 4 anos e depois o cara vai e volta novamente. Volta novamente é ótimo, né? Se volta, é novamente. Se a gente já tá nessa condição de merda, o mínimo que deveria ser é que os políticos tivessem um mandato único. Que aí pelo menos ele não vai fazer... Porque assim, não existe plano de governo, não existe um plano de desenvolvimento da sociedade, um plano de desenvolvimento nacional, um plano de soberania nacional. Não existe nada disso. Mas o plano de mamata infinita, isso aí existe. Isso aí é óbvio, isso aí o cara já planeja. Não, que eu vou aqui fazer isso, isso e isso, vou ficar aqui no cargo X anos, vou conseguir desviar dinheiro daqui, esse dinheiro daqui, esse dinheiro daqui, esse dinheiro daqui, esse dinheiro daqui, tá? Um pouquinho de todos os lados. Ninguém vai pegar nada, ninguém vai desconfiar de nada. E tá tudo certo. Tô com a minha vida ganha. É para isso que serve a classe política hoje. A classe política hoje ela serve para quê? Para sugar dinheiro público. Para favorecer aqueles que são seus pares. Vide aí, ó. Quem são aí os governantes, os mandantes aí de Belém? Do Pará, no geral? Quem que é o governador? Prefeito das cidades mais importantes? Quem que tá de frente ali no Tribunal de Contas do Estado? Tem uma família específica lá? Não tem? Uma família que manda em tudo? Pesquise aí.
A família que manda no Pará, pesquise. Você vê que tem uma pessoa ali em todos os cargos ali específicos. Por que será que eles estão todos ali? Será que eles são uma família que tem ali um senso de amor ao próximo muito grande? Então todos eles decidiram que vão ajudar a sociedade. Todos eles decidiram que vão fazer esse sacrifício que é ter um cargo público. Nossa, que é muito sacrificante. Muito sacrificante ter um cargo público nesse país aqui. É um sacrifício imenso que eles estão fazendo, meu Deus do céu. E aí é isso. Quais são os interesses deles? Os interesses deles são pessoais particulares. Financeiros ou de poder, só não é em relação ao povo. Se fosse, Belém do Pará teria capacidade de ter recebido muito melhor aí todos esses líderes aí de outros países que vieram para esse evento aqui no Brasil. A gente não estaria passando essa vergonha que a gente está passando agora. Então é isso, gente. Esse vídeo tem como objetivo, assim como todos os outros, que é o quê? Que é escancarar para você aí que ainda não conseguiu perceber que não importa se é o político A, B ou C. O objetivo dele é te ferrar, pô. Ele quer que você, ó, tome na tarraqueta. Tarraqueta, tome. E aí? E tem muita gente que fica assim, ai, meu Deus do céu. Ai, esse político é muito bom, esse político é maravilhoso. Hoje mesmo eu recebi uma notificação aqui. Recebi uma notificação não, navegando no YouTube, né? Apareceu pra mim lá um shortzinho, um vídeo lá do Renan Santos, desse MBL aí, que agora eles fizeram esse partido Missão, né? Era um vídeo dele, eu nem lembro qual que era o assunto do vídeo, o que ele tava falando. Mas ele tava falando alguma água aí, né? Os políticos falam muito, né? A água eles falam pra caramba. Mas o que me chamou a atenção foram os comentários. É isso, Renan, tô com você. Renan para presidente 2026. Renan é do Brasil, é de pessoas como você que o Brasil precisa. Gente, já estão endeusando o cara. Como é que pode? O povo clama por ter alguém ferrando ele. Enquanto não tem alguém ferrando ele com força, o povo não fica satisfeito, gente. Não é possível. É muito masoquismo, sabe? É bizarro como é que o povo tem uma mentalidade tão de endeusar ser humano, sabe? Porra! Você acha que tem alguém aqui evoluído aqui? Jesus Cristo? Você acha que Jesus Cristo tá aqui? Pra quem acredita, né? Se você não acredita, pensa em qualquer ser humano aí muito evoluído que tenha o próximo como alguém acima de você mesmo. Você acha que tem algum político lá que pensa em alguém acima deles mesmo? Não tô falando do filho dele, não. Da esposa, da mãe, não. Tô falando de qualquer um que votou nele. Você que ele não sabe nem que existe. Você acha que ele faria alguma coisa em prejuízo de si próprio pra beneficiar você, pô? Tu acha mesmo? Tu acha que ele se sacrificaria de alguma forma de se afetar ou afetar os seus ali, sua família, seus amigos, seus parentes, que seja, pra beneficiar você, pô? Tu acha mesmo que algum político tem capacidade de fazer isso? E o problema não é o político não, como já falei aqui em outro vídeo. O problema é toda a classe política. Porque a classe política ela é feita de quê? Pessoas que estão na sociedade. A política é um reflexo da sociedade. E a nossa sociedade ela está doente. E se você não percebe isso, é muito simples. Por que a sociedade está doente? Porque se a gente não tivesse doente, a gente não estaria buscando salvadores da nação, salvadores da pátria. A gente ia bater no peito e entender que quem tem que salvar isso aqui é a gente, pô. Não é merda de político não, pô. Esses bosta que tá aí não, pô. Porque tem um monte aí de energúmeno aí que vota. Desculpa aí se você vota em alguém e você se sentiu ofendido porque eu falei que você é um energúmeno. Quer deixar de ser um energúmeno? Então para de votar nesses caras aí, pô. Para de dar crédito a esses caras aí que não fazem absolutamente nada por você, pô. A não ser ficar lá fazendo um discursinho bonito pra botar na internet. Porra, acessa o portal da transparência aí e pesquisa o nome dos caras que tu votou, pô. Vê aí o tanto de dinheiro que esses caras estão gastando. Vê com o que eles estão gastando dinheiro. E isso é o que tá lá. Fora os que eles fazem que a gente não tem nem noção. Não dá pra saber de nada. Começa a falar aqui, já fico logo puto. O vídeo vai acabar por aqui. Fica com Deus aí pra quem tá assistindo esse vídeo. Pra quem acredita e pra quem não acredita também. Fica na paz. Vamos em frente. E não deixa esses políticos safados determinar qual é o futuro da tua vida. Tome responsabilidade pelo teu futuro, pelo futuro da tua família. E eu tô falando com você que pode fazer a diferença. Você que é uma pessoa vulnerável, você também pode fazer certas coisas. Começando por não votar naquele cara que tá te alimentando. Ou aquele grupo, ou aquela ideologia.
Sabe que aquele que te alimenta, ele faz isso porque ele quer o seu voto, não é porque ele quer o seu bem não, tá? Então é isso. Fechou e até a próxima.